Estamos começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e um vídeo muito especial. Nós vamos falar de um assunto tão importante nos dias atuais, nós vamos falar de psicologia. E uma psicologia mais voltada para o lado feminino. E quem vai bater esse papo com a gente é a Ana Flávia Bertuzzi Miller, que é moradora aqui do bairro Gasparinho, nessa cidade maravilhosa que é a cidade de Gaspar. Ana, seja bem-vinda ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigada, Alan. Eu que agradeço a oportunidade, de estar me conectando com mais pessoas. Perfeito. Eu tenho um carinho especial por esse tema, porque eu sempre quis ser psicólogo. Meu pai, ele falava para mim que eu tinha o jeito para psicologia. E eu acabei seguindo a área de educação. E eu gostaria de te perguntar de onde vem essa paixão pela psicologia, para a gente começar o nosso papo. Bom, todo mundo sempre me falou que eu tinha um talento, de dar conselho. E é engraçado porque a primeira coisa quando tu chega na faculdade, os professores falam, psicologia não é dar conselho. Mas assim, é uma facilidade de tu conversar, de tu ouvir a pessoa, E eu gostava disso. Então eu sempre soube que eu era da área da saúde. Quando eu fui para a faculdade, os outros campos assim que eu estava não fazia muito sentido. Quando eu estava na área da saúde ali, eu me sentia em casa. E aí isso me dava certeza que eu estava no caminho certo, Sim. A princípio eu tentei passar para medicina durante muito tempo, até que eu vi que não dava mais por várias questões assim, financeiro e etc. E eu voltei para a questão da psicologia, porque eu gostava muito de ler, gostava muito de entender a questão neurológica, Sim, o cérebro, comportamento. As reações, Isso. E aí eu pensei, pronto. É isso, vou fazer psicologia. Você falando de entender, hoje tem um termo que é muito usado, o surto psicótico. Tu vê, né? De onde é que vem isso, cara? Bom, ele vem da questão da psiquiatria, Mas se popularizou pelas reações das pessoas, E como é que eu vou dizer? É um tabu, assim, falar sobre a questão psiquiátrica, Todo mundo fala que não quer ser louco, que psicologia é coisa de louco, E aí começa a se popularizar alguns termos, assim, Sim. O surto é uma reação, Mental, Pode ser causado por coisas químicas também, Sim. Droga, álcool, enfim, Eu te pergunto isso porque de vez em quando a gente vê as pessoas saírem na rua. Sei lá, tem gente saindo pelado na rua hoje em dia, como aconteceu agora recente em Blumenau. Sim. Isso tem a ver muito com essa questão psicológica, cara? Tem. Por muitas vezes as pessoas terem vergonha ou não falar sobre o assunto, elas desconhecem que existem doenças mentais de fato, Sim. E acaba se acostumando muitas vezes dentro de casa, com aquele comportamento que a gente fala que é um comportamento disfuncional. E em algum momento isso vai explodir. Claro. Então, por exemplo, uma bipolaridade não tratada pode ocasionar em um surto, Sim. Dependendo do tipo da bipolaridade. Então, é muito ruim quando as pessoas têm esse preconceito, da questão da loucura. Sim. Então, é o que eu trabalho muito com os pacientes, assim, Não ficar levando para esse lado de loucura, mas entender que não é culpa da pessoa ela ter uma condição, São coisas que são genéticas, é uma desordem mental, é químico, Então, ninguém escolhe ter um transtorno, porém a gente pode escolher tratar esse transtorno e não se acostumar com ele. Exatamente. O que me chama muita atenção é que tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo. Sim. E na verdade não. Se procurar o especialista certo, se tiver as conversas certas, você consegue mudar
E tira muito a qualidade da vida da pessoa, se acostumar com aquele sintoma ou com aquele transtorno sem ser tratado, né? Dentro de casa se torna tudo muito difícil, assim, a convivência, os relacionamentos. Então, eu sempre trago a psicologia como um recurso, né? De tu ter mais qualidade de vida, de tu conseguir desfrutar das coisas boas da vida, né? E ao invés de ficar só refém do teu transtorno, porque tu não é aquilo, né? Tu vive uma condição, muitas vezes, a pessoa que tem diagnóstico. Pessoal, a gente está conversando com a Ana, ela é psicóloga aqui na nossa querida cidade de Gaspar, e agora a gente vai falar especificamente para as mulheres, que é o teu público. Antes, deixa eu te perguntar, por que tu foi trabalhar com esse público feminino, cara? Tem ali uma chave que precisa ser virada, é isso? Olha, a minha mãe tem um salão de beleza, e eu comecei a trabalhar com ela ali, né? Comecei a conversar com as mulheres, ouvir elas, né? E foi um público que me chamou a atenção, assim, porque eu comecei a entender muitas dores, muitas pessoas que, por exemplo, estavam mal emocionalmente e ia lá pintar o cabelo, né? Ou cortar, ou mudar, né? Sim. E aí tu vê que, às vezes, a pessoa ela estava lá todo mês. Então, ela não estava indo no lugar certo. Né? E como é o nome do salão? é Zete Cabelos. Ah, Zete aqui, é tua mãe? Sim. Olha aí, abraço, Zete, olha quem tá aí comigo. E aí? E aí foi dali que eu pensei que eu tinha mais facilidade, né, de lidar com essas pessoas, porque eu comecei na adolescência, e aí depois eu fui fazer faculdade e tal, continuei ali estudando, trabalhando, e sempre me chamou a atenção a questão do público-alvo ser mulheres, né? Eu me sinto mais confortável de falar sobre o assunto. Acho que porque eu cresci nesse meio, né? Então. Sim. Você tem irmãs? Tenho uma irmã. É? Show, olha só, eu quero te perguntar agora, especificamente falando para as mulheres, né? O que falar para elas que se sentem sobrecarregadas em relação aos seus papéis na sociedade, né? Hoje a gente tem uma sociedade que cobra muito as mulheres, essa questão do empoderamento também, isso trouxe uma sobrecarga, não é mesmo? Sim. Eu sempre digo, né? Todas as pessoas têm vários papéis, não só as mulheres, os homens também, né? Então, porém, as mulheres têm uma cobrança muito grande, assim. Desde a idade que tu vai ter que engravidar, né? As pessoas te cobram, tu tem até os 30, porque depois dos 30 é isso, aquilo. Então, a gente está sempre sendo alvo de cobranças, né? E a questão do empoderamento feminino trouxe mais uma cobrança, né? Que tu precisa ser uma mulher empoderada, que tu tem que trabalhar fora, tu tem que ter um bom casamento, tu tem que ter filho, tem que ser bem-sucedida, tem que fazer academia. Então, é muita coisa, né? A gente não é só mulher, a gente é mãe, a gente é amiga, a gente é filha, sobrinha, neta, né? São muitos papéis. Então, isso acaba ficando difícil de tu lidar, assim, no teu dia a dia, né? Então, o que falar para as mulheres que se sentem sobrecarregadas com todos esses papéis, né? Que elas têm para onde recorrer, né? Tem o que fazer. Primeiro, a gente precisa começar organizando esses papéis, né? Como eu lido com cada um deles. Mas, por exemplo, no atendimento psicológico, que é uma ferramenta, né, para as mulheres poderem começar a se entender, começar a organizar a sua vida, a gente vai trabalhando a questão do autoconhecimento, do que é importante para essa mulher, né? E o que eu sempre digo, às vezes tu vai ser uma profissional mais ou menos e uma excelente mãe. Às vezes tu vai ser uma mãe meia boca e uma excelente profissional, né? Então, nem todo dia a gente vai dar o nosso 100% em todos os papéis. E tá tudo bem, isso faz parte da vida, né? A gente pode aprender a equilibrar isso. Exatamente, eu sou total nesse argumento, porque hoje eu estou com 45 anos e eu nunca fui uma pessoa, Ana, de me cobrar muito das coisas. Eu sempre acreditei que o que tem que ser meu vai vir para minhas mãos, só que eu tenho que estar preparado. O que acontece muito é com as pessoas, elas querem muitas coisas, Sim. mas não estão preparados
para, quando essa coisa chegar, ela saber lidar com essas situações. Então, por conta disso, eu nunca sofri por antecipação. E o que eu vejo muito hoje são as pessoas sofrendo por antecipação. E isso é um problema, né, cara? Principalmente para as mulheres, né? Sim. A ansiedade, né? O mal do século. E a ansiedade é uma emoção, assim como o medo, a raiva, que a gente precisa aprender a lidar, né? Só que o mundo que a gente vive hoje incentiva a gente a estar ansioso, né? O próprio celular, ele gera essa reação no nosso cérebro, né? Do imediatismo. Então, é onde a gente precisa aprender a se cuidar, precisa aprender a lidar, né? Então, no teu caso, tu tinha mais facilidade, né? Talvez pela tua criação ou cultura, não sei. Mas hoje, desde a adolescência, da escola, a gente já vem com essa questão da ansiedade, né? Está acelerado, né? Exatamente. As coisas acontecem muito rápidas. Hoje, o que acontece de notícia no outro lado do mundo, a gente fica sabendo em questão de 1, 2, 3 minutos. E isso acaba atrapalhando, sim. E o importante é deixar tudo isso equilibrado. Tentar deixar a vida o máximo possível equilibrada. Sim. Deixa eu te perguntar com relação ao teu trabalho com a psicologia e a psicoterapia, como é que ele, de fato, pode contribuir com o dia a dia das mulheres? Na relação, né? A gente começa a desenvolver um relacionamento. Então, eu sempre digo, quando tu tá sozinho, tu até consegue caminhar e evoluir em algumas áreas da tua vida. Porém, tem áreas que a gente precisa de um auxílio, a gente precisa de alguém para caminhar com a gente, né? E, por exemplo, a nutrição. Todo mundo tem acesso a uma dieta. Tu bota no Google e tu pega a dieta, tem inúmeras. Tá fácil. E só que fazer um acompanhamento é muito diferente, né? É uma pessoa que vai estar ali do teu lado, te corrigindo, te mostrando os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. E o acompanhamento psicológico é esse processo, né? De a pessoa caiu, tropeçou, tem alguém ali do lado dela para dar a mão e ajudar ela a continuar, né? Exato. Não simplesmente tacar uma pedra, ter um julgamento sobre o que aconteceu, né? Então, dentro do acompanhamento psicológico, a gente não tem um julgamento. Não faz parte da psicologia, né? Nosso conselho de ética nos orienta a trabalhar sem julgar, né? Ótimo. Então, é onde a gente consegue ir além, porque quando tu conversa com um amigo, pode ser o melhor amigo, né? Ou com a família, sempre tem uma opinião da pessoa, sempre tem um julgamento e não traz uma resolutividade, né? Porque muitas vezes tu sabe o que tu tem que mudar. Todo mundo sabe, né? Seu defeito. Mas a psicologia entra para te dar como fazer isso, como que eu vou mudar, como que eu vou trabalhar. E aí vem as opções, não tem uma opção só. Sim. Então não sou eu que vou dizer, olha, você tem que fazer isso. Eu vou trazer, olha, a gente tem essa e essa opção, né? E aí é onde a pessoa já vai evoluindo, vai raciocinando. Para quem está à deriva, eu vou usar esse termo, para quem está à deriva, já ter as opções já é um excelente caminho. Já é uma esperança. Já é uma esperança, porque você está naquela situação difícil, angustiante, o coração, enfim. Quando você encontra uma profissional, como é o caso da Ana, que trabalha com essas possibilidades na mesa, o teu caminhar, eu acredito que fica um pouco mais leve. E conforme o tempo vai passando, você vai começando a entender como é que o jogo da vida é, né? É isso que tu faz com teus pacientes. Exatamente. A gente tem que dar uma esperança, né? Então, um dos princípios ali do atendimento é o paciente sair melhor do que ele entrou. Claro, né? claro. Ou o cliente, tem pessoas que chamam de cliente. Mas dar essa luz no fim do túnel, né? Porque quando a pessoa está no meio do furacão, que eu digo, ela está enfrentando um problema, uma situação, para onde ela olha, ela só vê o furacão, ela só vê o problema. Exato. Né? E quem está do lado de fora, né, tem ferramentas e consegue enxergar como sair dessa situação. Sim. E é onde a gente vai trabalhando, assim, mostrando os ângulos, as perspectivas. Perfeito. Pessoal, a gente está conversando com a psicóloga Ana, ela é aqui do bairro Gasparinho, da cidade de Gaspar, atende toda a região. Tem mentoria online? Tem trabalho online?
Eu atendo online. Tá. Tem até atendimento online para você que está nos acompanhando e está precisando sair dessa situação difícil. Saiba que uma profissional qualificada e com experiência pode te ajudar. E é o caso da Ana, que é psicóloga aqui na cidade de Gaspar. A gente vai para o segundo bloco e eu quero depois te fazer uma pergunta importantíssima. Você que está nos assistindo, o nosso tema é psicologia, ela vai explicar como lidar com os traumas da vida, tá bom? Não saia daí, já voltamos. Esse vídeo que você está acompanhando aqui no Valor Entrevista tem a parceria da Depil Gaspar. Ela que é a nossa patrocinadora Master. E você, se estiver precisando desse serviço, sobrancelha, massagem, ventosa, limpeza de pele, todos os caminhos levam você a Depil Gaspar, aqui no bairro Gasparinho. Anota o telefone e agende o seu tratamento. Voltando para o segundo bloco de um papo incrível sobre psicologia com quem entende do assunto. A Ana, que está aqui, é psicóloga. E a gente vai para o nosso segundo bloco cheio de esperança e esperanças boas dessas respostas aqui que a gente preparou uma pauta tão especial. Olha só, muitas pessoas, Ana, acreditam que é um sinal de fraqueza buscar ajuda psicológica. O que dizer a essas pessoas? Pergunta boa, né? É muito comum, muito comum todos os dias, né, na clínica a gente ouvir isso, né? Eu tentei ser forte e não consegui, né? E agora eu tô aqui. Então, estar no ambiente de atendimento psicológico é uma força, né? Então, não tem nada de fraqueza, muito pelo contrário, é uma força, né? Tu precisa ser muito forte para reconhecer que tu precisa de ajuda, né? Então, não só ajuda psicológica, né? Mas de qualquer outro profissional ou de qualquer pessoa que vai conseguir te dar uma luz, né? Porque eu sempre falo, não adianta tu precisar de ajuda e tu ir em qualquer lugar e falar com qualquer pessoa, né? Às vezes tu tinha um problema, agora tu tem vários, quando tu vai no lugar errado. Então, estar ali nesse ambiente é conseguir ouvir, conseguir falar, né? O que está sentindo, porque quando a gente está no setting terapêutico, tu vai lidar com a tua sombra, né? Tu vai falar sobre a tua dor e é difícil, é muito difícil. Então não tem nada de fraqueza, muito pelo contrário, né? Exato. É importante as pessoas entenderem isso, né? Que quanto mais elas lidarem com as dificuldades delas, menor vai ser, né? Porque tu vai desmistificar muita coisa, tu vai aprender a olhar aquela dificuldade de outro ponto de vista. Exato. E isso vai te ajudar a seguir em frente. Exato. Ô, Ana, deixa eu te confidenciar uma coisa, posso? Aos 12 anos de idade, eu tive contato com o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro incrível, eu deixo de dica sempre que eu posso. E eu li durante muito tempo, até meus 16 anos. Eu sempre li, mas até os 16 anos eu li muito livro de autoajuda. Muito. E aí alguns parentes meus, minhas tias, meus primos, passavam e me viam lendo livros de autoajuda. E eles perguntavam, o que é que tu está sentindo? Por que tu está lendo esse tipo de livro? Porque geralmente era gibi para criança na minha época, Sim. né? E livros, enfim. E eu acho que eu fui iluminado por Deus para ler aquele tipo de trabalho de literatura já aos 12 anos, até meus 16 anos. Porque hoje, aos 45, eu tenho essa questão psicológica é muito forte. Eu aprendi muito, sobretudo com o livro O Poder do Subconsciente. Para o jovem que está hoje nesse universo onde tudo é acelerado, ele tem que tirar um tempinho para cuidar da mente, não é mesmo? Sim. O jovem hoje, ele é bombardeado na internet e de todos os lados, né? Hoje é tudo muito mais fácil de chegar até alguém, né? A informação através de pessoas, de internet, de vínculos. Sim. E às vezes a informação que chega nesse jovem é uma informação errada, deturpada ou um excesso, onde ele não sabe lidar com isso, né? Então, vamos pensar na adolescência, já é uma fase difícil, né? Uma fase de confusão por conta do desenvolvimento, da fase que a pessoa está vivendo. Sim. E ela é bombardeada com um monte de coisa, né? Na internet, um monte de comparação,
E isso está adoecendo as pessoas cada vez mais cedo, né? Porque começa ali, mas isso se estende para a vida adulta. Sim. Aí a pessoa começa a desenvolver ansiedade, ficar mais isolada, desenvolver transtorno depressivo, né? Então, a gente vê muitos adolescentes com ideação suicida por conta de não saber administrar, porque não tem maturidade, né? Então, o psicólogo, ele é uma ferramenta até mesmo para os pais, né? Porque o jovem, ele é calado, ele é introspectivo, o quarto dele é o mundo dele. Sim. Né? Então, tu levar o teu filho num profissional onde ele vai se sentir à vontade, vai conversar, vai falar coisas que ele não vai falar para ti, né? Já é um ambiente seguro para esse jovem aprender a administrar tudo que ele recebe do mundo, né? As informações e eu, inclusive, vou olhar agora e falar especificamente para os pais. Prestem atenção nos movimentos do seu filho. Não apenas nas redes sociais, mas da maneira como ele se comporta em casa. Se ele é muito aberto, se ele é muito fechado. Preste atenção. Converse bastante com os filhos, porque eles precisam, nessa fase de pré-adolescência, adolescência, de bastante atenção. Carinho, atenção, respeito, enfim, né? Vamos falar dos traumas agora? São vários, né? Aí pega pesado, né? O que dizer sobre os traumas? Quais são os principais, assim? Bom, primeiro a gente precisa entender que nem tudo é trauma, né? Às vezes a pessoa passa por algo na vida que marcou ela, algo ruim, mas não necessariamente é um trauma, né? Então, um trauma é algo que muda a estrutura, né? Vamos pensar um traumatismo, é um trauma fisiológico, isso muda a estrutura. Então, o trauma, ele é um acontecimento da infância, né? Geralmente na infância, não só na infância, onde muda todo um funcionamento cognitivo ali, né? Muda a química do cérebro. E a pessoa carrega isso ao longo da vida, né? Então, às vezes, ela não entra em contato com aquele sentimento, com tudo aquilo que ela vivenciou quando ela era criança, porque ela não tinha maturidade naquela época, né? E durante o atendimento, a gente vai entendendo que nem tudo é sobre hoje. Muitas coisas que são as dificuldades atuais já vem de longe, né? Já vem de algo que aconteceu lá na infância. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que a infância é o solo que a gente pisa a vida inteira, né? Então, não dá para tu separar. As coisas que aconteceram na nossa infância vão nos marcar muito, né? E a vida adulta, em algum momento, a gente vai precisar parar para falar sobre isso. E lidar com o trauma é muito difícil. Dói demais, né? Mas eu sempre falo, quando tu tem uma ferida, né? Quando tu tem uma ferida aberta, tu precisa mexer nela. Porque para ela poder cicatrizar, tem que mexer. Né? E o trauma é isso, é uma ferida que muitas vezes ficou ali aberta, porque foi ocasionada numa fase muito prematura, muito precoce, né? Onde a pessoa não sabia o que fazer. E quando chega na vida adulta é aquela história, né? O que fazer com o que fizeram de mim. Exatamente. E aí é onde eu vou cuidar dessa ferida, eu vou passar um remedinho, né? Tu quer ver um trauma que eu percebo muito nos pais? Eu fui criado assim. E continua criando os filhos do jeito que foi criado. Que muitas das vezes não foi a criação adequada. E a gente consegue perceber os pais passando isso para os filhos. Sim, são os extremos, né? Viver nos extremos é algo muito ruim. Eu sempre trabalho com os pais essa questão de qual que é teu papel como pai e mãe, né? Que às vezes a pessoa, ela, como tu falou, ela teve uma criação e ela acha que o papel dela é fazer tudo pelo filho, né? Ou não fazer nada. Então, assim, o papel dos pais é orientar, né? Vamos pensar esse ser humaninho que veio para o mundo, né? Lindo, maravilhoso, fofo. Ele vai crescer, ele vai ser um adulto, né? E eu, como pai e mãe, eu já conheço alguma coisa do mundo. Né? Eu sei que, por exemplo, o fogo é perigoso, que o fogo queima, né? Eu sei os perigos. Então, eu preciso entender que o meu papel é orientar para que um dia essa criança tenha uma vida adulta, né?
E muitas vezes os pais fazem o quê? Eles criam um mundo que não existe. Porque na minha infância foi muito sofrida, então eu vou fazer diferente com meu filho. Vou dar tudo que eu não tive. Eu vou dar tudo que eu não tive. E aí vira outro problema, né? Porque nenhuma coisa nem a outra. A pessoa cria um mundo que não existe. E aí quando essa criança ela se torna um adulto, um adolescente, que ela vê que o mundo não é bem assim como o pai e a mãe falou, ela muitas vezes não tem como se proteger, né? Tem até uma síndrome, né? Que é a síndrome do príncipe. De Peter Pan, né? De Peter Pan, que nunca ouviu não. E isso acontece muito hoje no mercado de trabalho. Sim. Muitos jovens que entram no mercado de trabalho, que as famílias não, os pais não disseram não e botaram limites, hoje eles entram e se o gerente, o dono da empresa, enfim, falar um não, é um inferno, porque ele não está acostumado com pessoas dizendo não. Tu vê que tudo volta para o lado da psicologia. Sim, é muito triste, né? Tu vê pessoas que às vezes têm um potencial para desenvolver, mas elas não têm resiliência emocional, né? E por elas ter sido criada num mundo, numa bolha que não existe, às vezes essa bolha é ruim, às vezes ela é um pouco mais fantasiosa, né? Sim. Cheia de magia, de coisas boas. E quando essa pessoa vai entrar em contato com o mundo, ela surta, né? Ela tenta se matar. Literalmente. Né? Exatamente. Então, assim, é muito preocupante. Eu acho triste, né? Mas existe. E para isso você tem que procurar um especialista, pessoa capacitada para poder te ajudar. A gente está conversando com a psicóloga Ana Flávia, ela aqui da cidade de Gaspar. E agora a gente vai falar de um projeto que você tem que é voltado para as mulheres. Qual a importância deste trabalho para melhorar a qualidade da autoestima feminina? Então, eu e mais 2 colegas psicólogas, a gente bolou, né, uma estratégia para acolher mulheres na sociedade, né? Então, por conta dessa sobrecarga dos papéis, né, de inúmeras dores que as mulheres carregam e muitas vezes não conversa com o marido, né, não conversa com o filho, até porque não é apropriado. Não conversa com as amigas, então são temas variados, né, que a gente reuniu em 12 encontros, né, para poder auxiliar essas mulheres e acolher elas na dor, né. Então a gente criou um ambiente seguro, que é um café terapêutico, né, são poucas mulheres, o objetivo não é ter muitas pessoas, para a gente poder discutir assuntos de sexualidade, de autoestima, de maternidade, né? Assuntos que vão mexer com algumas coisas da vida da pessoa, né? Porque antes, por exemplo, de eu ser mãe, eu tive uma mãe, né? Ou não tive. Então, assim, a pessoa vai ter que lidar com isso em algum momento, né? E ali no café a gente vai poder estar conversando, trocando uma ideia, tendo um momento para elas se conhecerem mais. Então, a autoestima, né, como tu falou, não é só tu se sentir bonita ou tu ir num salão de beleza, mudar teu cabelo e eu tocar a autoestima lá em cima. Não, a autoestima tem todo um conceito, né, que tem a ver com a forma como eu me vejo, a forma como eu me coloco nos meus papéis, né. A gente vai passar para você que está nos acompanhando aqui, dia 22 de fevereiro, às 14h30, o Café com Terapia. Tá aqui no link, tem um link aqui no Instagram da Ana, tá? Então você vai procurar aí, ó, anabertoluzzi.psicóloga e você vai ter acesso a se inscrever neste evento. Sexualidade e autoestima. Tem aqui a Ana, tem a Elaine e tem a Adonilda, que são psicólogas. Isso. Tá? Então, para você que tem interesse, procura aqui nas redes sociais da Ana, vou passar aqui novamente, ó, anabertuzzi.psicóloga. Tem aqui uma bio bem interessante para você, diversos assuntos aqui bacanas sobre o trabalho que ela realiza aqui na cidade de Gaspar. E aí você vai ter acesso a esse café que elas estão organizando no dia 22 de fevereiro. Terapia cognitiva comportamental, tem um monte de coisa boa aqui, né, cara? Que legal. E, claro, já segue aí a anabertuzzi.psicóloga
nas redes sociais aqui no Instagram. Ana, gostou do papo? Muito bom. Legal, né? Uhum. Eu quero te agradecer e aproveitar e pedir para que você deixe uma mensagem aos nossos seguidores. Fica à vontade. Eu que agradeço, né, a oportunidade. A minha mensagem é, né, você tem pode ter uma esperança, né, pode ter alguém para procurar um ambiente seguro para conversar, né, seja em qualquer ponto que você está passando de dor, né, às vezes é uma dificuldade no relacionamento, às vezes é um sintoma de algum transtorno, por exemplo, eu atendo muitas pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, né, que a pessoa está vivendo muitos anos com aquilo, se acostumou, e quando ela descobre que existe um mundo de tratamento, de recurso, né, ela caminha, ela melhora. Então, eu não digo que todo mundo tem que fazer psicoterapia, né, mas que em algum momento da vida a gente vai precisar de alguém. E é importante tu saber que tem essa possibilidade. Então, eu mesma faço psicoterapia, né, eu tenho a minha psicóloga. Isso é muito bom, assim, né? Eu poder contar com ela. Então a gente desenvolve um relacionamento e ali nesse ambiente tu consegue caminhar mais longe, né? Então buscar um acompanhamento acho que é uma alternativa para a gente poder desenvolver como ser humano, né? Perfeito. Ana, obrigado. Obrigado pelas informações. Vídeo sensacional que a gente coloca à sua disposição aqui no Valor Entrevista. Se tiver interessado no trabalho da Ana, procura ela nas redes sociais, tá bom? Ela atende também de forma online, né? Isso. Olha aí, ó, tem para todos os gostos, todos os tipos. Eu não tenho tempo de ir até o consultório. Atende você aí na cozinha da casa, fazendo o almoço, tomando café, jantando. Dá para fazer uma sessão de terapia com a Ana e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para você. Ana, o canal fica sempre à tua disposição. Se precisar de alguma coisa, estamos aí à disposição para divulgar também. Convidar as meninas psicólogas também, né, para vir aqui fazer a apresentação do trabalho de vocês. Fiquem à vontade, vem aí bater um papo com a gente também. E para você que está nos acompanhando no Valor Entrevista, obrigado pela sua companhia. São 8 anos de trabalho, mais de 1000 entrevistas produzidas e, claro, tudo isso feito com muito carinho para você que nos acompanha. Um beijo, voltamos na semana que vem.